Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje, fechamento de oportunidade. Vamos falar da JHSF 3, que está pagando dividendos mensais e negociando aí com um desconto interessante de quase 40%. Vamos trazer aí o preço justo pela fórmula de Benjamin Graham e também confrontar aqui com o valuation pelo fluxo de caixa, que nos mostra aí como que deveria estar o preço neste exato momento. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a política de dividendos, também trazer uma visão dos analistas aqui que falaram sobre a JHSF no segundo trimestre de 2024, também colocaram um alvo, vamos olhar para a sua cotação, também vamos falar das oportunidades. Desde 2007 a 2023 temos aí um crescimento interessante, tá? E o que me chama muito a atenção, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, é a parte de renda recorrente, tá? Essa parte de renda recorrente me chama a atenção e muito possivelmente estarei adicionando ela aqui na minha carteira. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Essa parte do aeroporto é também muito importante. Temos aqui uma localização muito privilegiada, tá? Então, praticamente 30 minutos de carro até São Paulo, tá? A gente tem aqui, ó, além das oportunidades que temos na renda recorrente, uma geração de caixa muito maior. Então, a gente fica aí no radar, porque trazendo uma geração de caixa, a gente tem aí mais dividendos. Ações alugadas, vamos olhar aqui para a carteira, para ver se cabe dentro da nossa carteira. E se você ainda não é inscrito, neste fechamento a gente fala sobre JHSF3. Amanhã na abertura a gente traz os fatos relevantes, tudo o que está acontecendo. Deixe nos comentários uma ação para a gente analisar, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos falar da JHSF3. Neste momento, negocia 448, um peso-valor patrimonial de 0,59, indicando desconto e pagando um dividend yield interessante de 6,5%. Quando colocamos na cotação dos últimos anos, podemos ver que ela chegou a bater praticamente uma cotação ajustada de quase R$ 8,00 em 2020. Desde lá, então, fez um fundo aqui em 3,23. Voltou a subir e agora a gente tem aí 448. Os seus indicadores e comparando com o setor, a gente tem um setor aqui, o preço sobre lucro ainda um pouco acima, mas utilizando a média, a gente tem aí dos últimos anos, ó, negociando em 8 vezes PL, tá? Em 2022, 5,19 e neste momento 5,56. Então, podemos aí entender que, olhando para pelo menos os 2 últimos anos, a gente está até ok, o PL, tá? O preço sobre o lucro. O preço por valor patrimonial, o setor negocia 0,81 e aqui a JHSF negocia 0,59, tá? Então, praticamente 40% de desconto temos aqui neste papel. Me chama a atenção a margem EBITDA, tá? Antes de pagar ali os impostos, amortização e depreciação, que tem efeito não caixa, tá? 70%. Então, isso pode virar margem líquida, porque temos aí uma boa margem EBITDA para transformar em margem líquida, que já é muito interessante, de 35%. A própria empresa negocia hoje um valor patrimonial de 7,53 e o lucro por ação de 0,81, que recuou aqui para 0,67, agora volta a subir, tá bom? Então é interessante olharmos aqui, olhar para os indicadores para a gente entender onde que a gente está investindo. Sabemos que a JHSF hoje é aí uma empresa que mira alta renda, né? Então não é algo assim, tipo, vai ser impactada pelo consumo da classe um pouco menor. Não, é mais voltado para a classe alta. E neste momento a gente tem o quê? Tem diversos acontecimentos no mundo que faz com que a classe alta gaste dinheiro aqui no país, né? Então a minha visão sobre isso com a JHSF 3. Temos aqui a política de dividendos, a empresa pagando mensalmente, tá? Dividendos aos seus acionistas, pagou 6,5 nos últimos 12 meses. E a política de dividendos da JHSF 3 diz que o dividendo obrigatório é de no mínimo 25% do lucro líquido, tá? Então, no mínimo, ela se compromete aqui a pagar 25%. Neste exato momento, a gente tem esse dividendo mensal que ajuda o acionista a ter um fluxo de caixa para fazer o reinvestimento. Podemos ver que todos os meses aqui tem um dividendozinho caindo na nossa conta. Um ponto de atenção que no mês 11 para o mês 12 a gente pode ter aí novidades, tá? Na parte do dividendo, após a empresa aí anunciar aí se vai manter ou não, tá? Então é interessante ficar no radar dessas informações. Temos aqui, com base nos últimos pagamentos, o radar dividendo inteligente, né? Então praticamente todos os meses aí a gente tem aí o radar identificando a data
tá? Então é importante, pessoal, é importante a gente sempre estar falando sobre a ação aqui, sobre a empresa da JHSF 3. E trazendo um pouco agora do preço justo, pelo fluxo de caixa, ela deu aqui 4,84, tá? Então, o fluxo de caixa, ele traz ali a visão da empresa no exato momento e também você projeta aí os próximos 3, 4 anos. Então, isso não quer dizer que é o 100% certo, mas isso aqui é um norte. Então, Silas, eu não sei qual que é o prejuízo. Pô, 4,84 foi o mesmo método que eu utilizei para entrar na Marco Polo, olhando pelo valuation, pelo fluxo de caixa. Então, 484 não é ruim, negocia 450, temos uma margem pequena, tá, de segurança, olhando para esse preço justo. Silas, você utiliza só o valuation pelo fluxo de caixa? Não, pessoal, eu utilizo também pelo Benjamin Guarra. E vocês já podem ver aí outras pessoas também dizendo que é uma fórmula que não estão mais utilizando, mas eu sempre utilizei Benjamin Guarra e sempre utilizo esse preço justo e coloco uma margem de segurança, depende do setor, de 50% a 40%, tá? Então, com isso, o preço fica bem convidativo. A gente tem aí um teto de R$6 aqui para as ações de JHSF3. Então, na minha visão, preço justo 484 e dando um desconto aqui no Benjamin Guarra, a gente tem um preço justo interessante, tá? Um teto de 6 aí, na minha visão. Os analistas deixam aqui um alvo, tá? Trouxe uma evolução na linha de renda recorrente, aqui seguem firmes. Então eles deixam aqui que o preço-alvo até 2024 é R$ 7,50, com um potencial de 77% de alta aqui para as ações da JHSF3. Então, para subir até lá, né? Então, será que vai mesmo subir até essa região de 7,50? Então é uma região de aqui praticamente uma região olhando para 2020, aí ela tem aí uma resistência, tá? Então tivemos essa região sendo tocada e aí, na minha visão, olhando para os preços justos, eu olharia para a JHSF entre essa região de 679 a 550, tá? Então tem condições de até ir 550 aí pelos últimos resultados, tá bom? Na minha visão, tá? Agora, pessoal, falando um pouquinho mais JHSF3 e alguns pontos que eu identifico como uma oportunidade e eu estou estudando a empresa aqui para colocá-la dentro da minha carteira. Agora, eu não sei qual que vai ser o percentual em cada uma delas, porque, como vocês sabem, eu tenho uma carteira de dividendos e tenho uma carteira de swing trade. Silas, o que muda? O que muda é que na de aposentadoria eu não vendo, na de swing trade eu vendo. Então, às vezes, eu comento aqui, vendi um pouco de tal empresa. Não quer dizer que eu zerei minha posição, é porque eu realizei lucro e espero cair, e assim por diante. Como eu tenho um pouco patrimônio, eu vou fazendo essas movimentações e aumentando ele, tá? Então a gente precisa entender aqui a estratégia de cada um e pegar o ponto bom. Então não é que você copie 100% o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, mas que você pegue o ponto bom aqui e puxe para a sua carteira. Então, podemos ver que o histórico de JHSF3, 2007 a 2017, a gente teve o IPO, aqui, aquisição da marca aqui Fasano, tá? Até hoje ela recebe os royalties aí. Então, Catarina Fashion Outlet, então a gente também tem, entre outras aqui aquisições, tá? 2018 para 2020, aqui alguns lançamentos, onde a empresa aqui praticamente deu um boom na Bolsa de Valores, tá? Então, quando a gente olha aqui, de 2018 para 2020, ela saiu praticamente aqui de baixo de R$2 e foi para 8. E é muito interessante você entender que 2 follow-ons com captação de aproximadamente 1 bi. Então ela pediu dinheiro para o mercado. Às vezes pedir dinheiro para o mercado é ruim, você acredita mesmo que é ruim? Em alguns casos pode ser que sim, tá? Em outros casos, de 2018 a 2020, ela fez um bom negócio aqui pedindo dinheiro aqui no mercado, tá? Para aquisição. Então, já sabemos que pode acontecer isso no futuro. Neste momento, a gente surfa na renda recorrente. E se caso acontecer isso e você está posicionado, eu não ficaria tão com medo assim, tá? Por causa já se provou aí, 2018, 2020, que em ciclos de expansão, ela consegue fazer um bom trabalho, tá bom? Então, olhando agora para 2021, 2023, eu vejo aqui um ponto bem interessante, tá? Esse ponto se fala aqui da asset, tá?
a gestão de recursos, que é a JHSF, está aí, já está até em andamento, né? 1,7 bi aqui em gestão. Então, nessa parte de gestão de capital, por que será que ela abriu uma gestora, né? Uma asset? Eu acredito que seja aí também para captar recurso, para diminuir o custo do capital próprio aqui para investir, tanto em renda recorrente quanto aí nos projetos de incorporação. Então a minha visão com isso aí seria essa, tá bom? É muito positivo ter uma asset dentro do braço da JHSF3, tá bom? Porque já já isso aqui vai virar uma bola de neve aí das grandes. Então a gente tem aqui, ó, na parte de renda recorrente que me chama muito a atenção, ela coloca aqui que 2/3 da geração de caixa operacional será até 2028. Então, o quanto ela tem hoje será 2/3 do quanto ela vai gerar em caixa aqui, vai ser de renda recorrente até 2028. E com isso, a gente vê aqui, ó, a renda recorrente, ó, aqui mais escurinho, aumentando 2020, 21, 22, 23, a receita, tá? E a geração de caixa, 146, 276, 348. Então é importante ver que está crescendo aqui esta parte da renda recorrente que me chama a atenção. A Catarina Aeroporto também, ó, uma localização muito privilegiada, tá? Então, São Paulo, 35 minutos. Estamos dizendo aqui de algo classe AAA. Então, não estamos dizendo algo de classe assim, tipo, Silas, você mora em Mogi, Shopping Mogi das Cruzes. Obviamente não, tá? Então, o pessoal que tem ali um poder maior, ele não vai para o Shopping Mogi das Cruzes, ele vai ali praticamente ali para sentido Arujá, tem uma outlet ali em marcas tops, entendeu? Então acredito nisso, acredito nesta visão. Então estamos investindo, querendo colher o crescimento, a visão de que o pessoal que tem dinheiro tá ficando mais no Brasil, tá? Tá ficando mais no Brasil na parte de aquisição, tá? Então essa é a minha visão que eu tenho neste momento mesmo, aí a gente falando, mas não tá tão legal aí a economia do Brasil, parece que eles estão gastando mais aqui, tá? Então, onde isso era pouco explorado, está sendo bem explorado neste momento. Agora, chegamos aqui na parte final, né? Temos aqui alguns pontos aqui. Então, já deixa nos comentários o que você achou da JHSF. Você achou que é uma boa empresa para colocar? Você acha que eu deva colocar aqui na minha carteira de swing trade ou de dividendos? Você tem JHSF3? Já deixei aí nos comentários. As ações alugadas aqui estão um pouco acima, né? Então, mas está na média dos últimos 1 ano e meio, desde 2023, está na média, tá? O que precisamos é que diminua o aluguel e que a cotação ela continue subindo, tá? Então não tem aquele bom, momento muito fora do normal, alugou e deixou lá em cima, não. Tá tranquilo, a gente só precisa que os resultados venham em linha para que a cotação continue aí a sua trajetória, tá? Que quando a gente olha, Silas, lucro segue cotação, a maioria das vezes pode ser que sim, tá? A gente desce aqui embaixo, ó, podemos ver aqui que em 2012 a cotação foi para 8, lucro 200 milhões, então a cotação subiu muito. Depois, ó, 2016, caminharam juntas, agora tem aí uma divergência e agora a cotação desce e o lucro ele sobe, tá? Então é interessante. Agora olhando para a carteira, pessoal, eu tô ainda terminando algumas análises, já terminei a parte do preço justo, fiz aqui para vocês, tá? E possivelmente estarei encarteirando. Qual que é meu viés? Meu viés é o quê? Uma empresa de crescimento, uma empresa que está focada na geração de renda recorrente, que não atrapalha aí os dividendos mensais, que é 20 milhões por mês, né, que ela distribui. E a política de dividendos aí me garante, neste momento, nesta cotação, me garante 4% ao ano, olhando o lucro do ano anterior de 500 milhões, tá? Então pode ser que isso aqui é um resultado que eu estou olhando hoje para o ano anterior, mas só que a gente precisa sempre estar olhando para o ano que vem. Então, qual que é o lucro que do ano de 2025? Vai ser 500, vai ser 200, vai ser 100, vai ser quantos milhões? Então, é interessante a gente sempre estar pontuando isso, tá? Agora, pessoal, olhando para a carteira aqui, eu tenho espaço sim, tá? E eu vou olhar logo para de aposentadoria, porque tem potencial e capacidade de se manter, pelo menos aqui, firme, tá? E algo que dá para adicionar dentro de uma carteira. E a única coisa que você precisa colocar, pessoal, é aqui, ó. Você coloca em percentual aqui da sua carteira e você precisa controlar isso, ó. Aqui, ó, tem o Taesa, bem pouquinha posição por causa do preço justo. Aí Petrobras já mais por causa do risco, tá? Então, Silas, você tem 3% da sua carteira de dividendos em Petro. Sim,
E aí, se eu fosse colocar JHSF, não poderia passar aí de 10% da minha carteira aqui dentro da minha carteira de aposentadoria. Então, olhando para isso, pessoal, ó, podemos ver que também a estratégia é bem lucrativa, né? Então, desde quando iniciei a estratégia AMD, ela vem trazendo bons resultados, tá bom? É isso. Então, se você acompanhou o JHSF, se você acompanhou a carteira, se você está aqui no canal, você se inscrevendo na corretora que é parceira aqui do canal, a QuantFury, você recebe ações da CSN Mineração grátis, receba uma recompensa de até R$ 1.250 em ações da CSN ao se inscrever com o meu código, tá? Então, link na descrição, você ajuda o canal. Na QuantFury, cada inscrição ganha $3, tá? E você ganha aí até R$ 1.250 em ações da CSN Mineração. Link na descrição e vamos para cima. Até o próximo vídeo, pessoal. Falamos bastante da JHSF, é uma ação que eu estou estudando e sempre eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.